Oi, vamos começar vamos continuar essa conversa que está muito agradável. O assunto agora vai ser exercício crítico em Pelotas. A dificuldade que parece ser histórica, de o pelotense aceitar a crítica, né? Tanto que nós temos aí uma coisa curiosa. Nós temos um prestígio elevado, por exemplo, dos colunistas sociais sobre os repórteres, né? Ou seja, a informação factual, a crítica ou a informação mais consistente, mais ligada à realidade, é vista com um pouco mais de menosprezo em relação à informação fútil, aquela que fala da badalação e da vida dos emergentes e tal. E isso é muito comum em Pelotas, é um traço nosso aqui. O que eu queria dizer a respeito disso tem a ver com o recente fato de que na Câmara de Vereadores ressurgiu a discussão sobre a entrega de troféus feita pela Câmara. Né, Roberto? É histórico isso já. Ali na Câmara de Vereadores eles utilizam aqueles troféus de modo político, eleitoral também, inclusive, não é? E homenageiam a tudo e a todos que possam lhe trazer algum tipo de benefício. Essa é a impressão que se tem. Por exemplo, eles homenageiam lojas, firmas como ferragens, lojas que vendem água mineral, casas que vendem água mineral, né? Homenageiam ali entidades abstratas como a Fena Doce, que interessaria para alguns empresários, né? Homenageiam pastores, homenageiam banda de música. Eu já vi dentro do plenário da Câmara, eu já vi banda de música, né? Entregam 60 prêmios, títulos, brasão, cidadão emérito, não sei o que e tal. Isso vira uma moeda de troca e de prestígio social para quem recebe, né? Não acho um absurdo isso, não? 60 troféus por ano, essa mania que nós temos de alimentar o nosso narcisismo. Não acha isso estranho, Roberto? Com certeza. O que é regra, o que é exceção acaba virando regra, porque não é incomum que o poder confira esse tipo de homenagem, mas na medida em que é feito aqui, parece que é usado como sucedâneo para fugir de enfrentar as grandes questões, né? Uhum. A gente não está negando aqui, por falar isso, o merecimento ou o papel social que as empresas desempenham, a importância que o evento Fena Doce tem. Eu acho que a questão é até que ponto esse tipo de medalha por medalha, troféu por troféu, redunda em algo de positivo, a não ser o disse-me-disse, né? A leitura de jornal é uma coisa muito efêmera, é uma coisa que na semana seguinte, no dia seguinte, as pessoas já esqueceram. Não tem importância e não redunda em nada de positivo. Até tem coisas que merecem reconhecimento. Algumas pessoas que desenvolvem ações de caridade, digamos assim. Claro. Agora, daí uma revendedora de água mineral receber um destaque da Câmara, esse tipo de coisa, eu acho que e no caso tem sentido. No caso em questão, que se fala assim, o que está mais chocante no momento, por exemplo, 3 vereadores fizeram a sugestão de homenagear uma casa funerária de propriedade do filho do atual prefeito interino, Pedro Godinho, do PMDB. Por que uma funerária merece o brasão de Pelotas? O que essa funerária fez para que Pelotas deva lhe render essa homenagem? Né? Além do que, Pedro Godinho está indiciado, inclusive, por fraude previdenciária pela Polícia Federal, né? Por fraude previdenciária e por formação de quadrilha, né? Então, ele não foi condenado, não foi ainda julgado, mas está indiciado fortemente, com indícios muito evidentes e tal, segundo a Polícia Federal, por esses delitos. Então, entregar um prêmio a ele nesse momento pode sugerir, inclusive, uma absolvição branca, né, da situação dele assim. Isso acontece muito na Câmara, isso incomoda, deve incomodar os pelotenses. A mim certamente incomoda muito. É um desfoque, né? É uma situação que mostra assim que nós estamos, eu até associo de modo depreciativo com Sucupira, né? A cidade do Rodrigo Paraguaçu, do Bem-Amado. Nós já devíamos estar num outro patamar, né? Civilizatório, né, Roberto? Quer dizer, como tem o projeto do Eduardo Macluf, que prevê a entrega de 4
títulos por ano, pela Câmara, hoje cada um pode entregar 4, né? Então dá 60, são 15, dá 60 no fim do ano. Ele quer que a Câmara entregue 4, só a Câmara, 4 por ano. Mas desde o ano passado foi apresentado o projeto e até hoje não foi votado. Tens uma solução para isso aí, Roberto? Olha, a sugestão do vereador Elano Macluf é muito interessante. Eu acho que é bem por aí. A gente tem que começar a tornar mais seletivo a concessão desse tipo de homenagem, até para valorizar o homenageado, né? Senão, daqui a pouco, um cidadão lá que desenvolveu desenvolveu ações que foram do interesse coletivo, recebe um prêmio e uma distribuidora de água mineral recebe o mesmo prêmio. Nada contra a água mineral. Sim. Mas quando não se sabe dar o devido valor ao grau que tá sendo conferido, ele se torna banal. E é usado realmente como moeda eleitoral. Eu acho que, ao fim e ao cabo, é quase que o colonismo social institucionalizado, né? Exatamente. Faz a mesma função que o colonismo social desempenha no jornal, de ficar adulando ali os egos e passando a mão na cabeça e os afagos para... Eu vou te dizer uma coisa. Eu voltei a morar em Pelotas há 2 anos, né? Eu vou falar um pouquinho para a câmera ali, porque eu acho que eu vou ter uma boa recepção do outro lado para as coisas que eu vou dizer agora. O que eu sinto em relação a Pelotas, nesses 2 anos que eu moro aqui, é um cansaço muito grande em relação a várias coisas que acontecem na esfera pública em Pelotas. Sabe, a nossa Câmara de Vereadores, para mim, eu te falo como jornalista, mas falo principalmente como cidadão, é um assombro, sabe, de incapacidade. Eu não quero dar uma assim de vestal, de eu sei como é que se faz, ou coisa parecida, mas é chocante para mim, né, imaginar, e para muita gente como eu que está do outro lado aí, aguentar todas as coisas que a Câmara faz e as coisas que ela não faz, deveria fazer e não faz. É uma coisa assim que chega a ser ofensivo e até patética, assim, a situação fica meio patética, a gente se sente meio... Eu estava vendo aliás, eu vou dizer uma coisa que me marcou muito essa semana com a morte do Saramago, né? Eu vi uma entrevista do Saramago, escritor português, né? Ele dizendo para Marília Gabriela, disse uma coisa assim, bem comovente. Ele disse: a desgraça da humanidade é que nós sabemos todos os problemas aonde eles estão e nada fazemos, né? Nós sabemos apontar, nós sabemos dizer. O blog, o Amigos de Pelotas, é um espaço para a gente protestar, denunciar, extravasar catarticamente as nossas inconformidades com algumas coisas em Pelotas, sabe? Mas, como diz o Saramago, sabe-se de tudo o que acontece de equivocado, de errado, sabe onde estão os defeitos, até se sabe como corrigir esses defeitos, né? Mas não se corrige, né? Quem deveria dar o exemplo, né, que é o poder público, não dá, a sociedade não se mobiliza, faz uma caminhada no calçadão, é importante e tal, faz um protesto, mas parece que falta uma organização maior, né, Roberto? Não acha isso, não? Eu concordo plenamente. Eu até acho que isso que o Rubens está falando é um traço que ele integra de maneira arraigada a personalidade brasileira, a personalidade... eu acho que o brasileiro, não no geral, não estou fazendo uma generalização, estou falando que passa por nós essa sensação de saber a resposta para os problemas, mas ainda existe uma dificuldade muito grande em transpor da teoria do conhecimento para a prática, por motivos dos mais variados. Eu acho que nesse caso de Pelotas, o que não faltam em todas as eleições opções interessantes para a Câmara de Vereadores. Só que os de sempre, os que estão sempre lá, os que se reelegem por vários e vários e vários mandatos, eles eles têm um eleitorado fiel, que é um eleitorado desqualificado, porque é um eleitorado que se deixa comprar, digamos assim, por muito pouco, se satisfaz com muito pouco,
E essa satisfação, esse contentamento com pouco, e a gente até volta para a questão do Brasil na Copa do Mundo, né? Os jogadores se contentarem com 1-0, a gente se contenta com 1-0. E no final das contas a gente acaba perdendo por 2-1, né? Isso é uma coisa que é dramática e que tem que ser superado se a gente quer fazer um choque de... Se a gente quer tomar um choque de realidade. Isso. E adiante. Uma colega nossa, a Cláudia de Lira, né, escreveu essa semana no nosso site que ela gostaria de ver um choque de ordem em Pelotas como ocorre no Rio de Janeiro hoje. De fato, a cidade precisaria de um choque de ordem, né? Está mais do que na hora. Não sei também se essa é a solução, acho que talvez seja um paliativo imediato. O que a gente gostaria é de que houvesse uma mudança de conduta, né? E isso acontece no processo cultural evolutivo. Se quem está assim, ajudaria muito se quem está nos postos públicos desse o exemplo, né? Como dá o exemplo, a população então se espelha e aquilo caminha melhor, né? Dá para se dizer que o Brasil, inclusive, evoluiu em relação ao Brasil de 20 anos nesse aspecto. A imprensa comete muitos erros, mas está mais livre. Aliás, não acho que não há imprensa mais livre do que no Brasil, né? A TV mais permissiva, ao menos né? Até palavrão a gente ouve em horário nobre, como se fosse engraçado e tal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: tu tem duas formas de viver. Uma delas é tu te alienar das coisas em torno, né? Te alienar da tua cidade, da tua rua, das coisas que te dizem respeito, e viver num mundo assim cor-de-rosa, que seria o mundo das colunas sociais. É um solipsismo, né? O mundo do consumo, achar que a vida, que as decisões não são políticas, que tudo que é bom que tu recebe é uma coisa que Deus escolheu para ti e tal. E a outra maneira, e eu acho que tem muita gente que vive assim em Pelotas, e se cultiva, eu acho que há muita gente que vive de outra maneira, preocupada com as questões, procurando saber o que se passa, para poder raciocinar em cima. Quem faz isso, como faz o jornalista, a gente que faz um trabalho intelectual também, quando tu te atira nos problemas, mergulha neles, começa a falar, ouvir fontes, conversar com as pessoas e tal, naturalmente tu fica até menos alegre, né? Tu fica até um pouco mais pesado, porque tu começa a te dar conta da mecânica, né, do jogo, né, que a maior parte das pessoas não está nem aí. Elas sorriem, são felizes, até te chamam de mal-humorado e tal, mas elas vivem num mundo... Mal-humorado como o adjetivo mais brando, né? Mais brando, né? Claro. Mas assim, eu não conseguiria viver assim, alheio, não está em mim, digamos assim, com acomodado. Eu sempre acho que há um monstro submerso na Lagoa do Laranjal, entende? E se tu vai ver, tem alguma coisa errada mesmo, e tu tem que tomar consciência daquilo para que tu possa melhorar, influenciar, questionar, criticar e tal. São duas maneiras de viver, né? Acho que os meios de comunicação, grande parte deles em Pelotas, em uma certa camada, vive uma fantasia de Pelotas, não a Pelotas real. Sim. Né? Acho que o nosso papel é um pouco esse, botar a cidade, ou tentar ajudar a cidade a cair um pouco mais na real. Olha, modéstia à parte, não raro eu me sinto como o personagem da mitologia da caverna, do Platão. As pessoas, algumas pessoas, né, em Pelotas, elas vivem esse pessoal que tu falasse, né, coluna social, essas coisas assim, autoridades, eles vivem olhando para a sombra do que são as coisas, né, a sombra projetada pelo sol, e achando que a sombra é a realidade, e a sombra não é. A realidade é o que está sendo refletido, é o que o sol tá batendo. Aí um deles, no caso, o filósofo, o jornalista, né, ele se solta dessas amarras e ele vê a realidade. E o que não raro acontece é que quando ele volta e conta para quem está acorrentado lá na caverna, olha, lá fora é que está a verdade, as coisas são assim, não é isso aqui que a gente está vendo. Essa homenagem daqui não é só uma homenagem. Ou então essa medida não é só uma medida, essa desapropriação não é só uma simples desapropriação. Quando a gente começa a olhar, digamos, as raízes, os alicerces das ações, os atos motivadores, a gente até encontra quem nos acolha, mas a gente encontra muita gente que reage e que não aceita, que prefere continuar se iludindo. Como um marido traído que prefere não saber que a mulher o trai. Porque é mais fácil suportar a realidade do que saber a verdade e lidar com ela, lidar com as consequências, né? Tem consequências para as coisas.
Não, isso aí me faz pensar o seguinte, inclusive, né? Não basta aquela discussão em relação ao cinema, né? Que o cinema realista, o cinema novo, aquele, não ia colar porque as pessoas gostam do cinema para ver o lúdico, né? Para curtir um pouco a fantasia. Eu até concordo. Acho que o cinema, a tendência do cinema como forma de arte é levar ao lúdico mais do que conscientizar politicamente. E essas coisas nunca funcionam. Se tu quer só conscientizar, tu atrapalha, né? A arte é bom que seja mais livre, que ela conscientize por outros caminhos, não pelo discurso verborrágico, assim, aquela coisa panfletária que não funciona. Para mim não funciona na arte, nem hoje em dia, nem em qualquer outro discurso, nem em qualquer outra forma. Eu queria te dizer o seguinte, Roberto, e para vocês que estão aí do outro lado, eu tenho certeza que Pelotas poderia ser uma cidade muito melhor se as autoridades atuais, ou desses últimos 20 anos, quisessem comprar certas brigas e fossem mais corajosas, entende? Compor menos. O prefeito Fetter, quando eu falo do prefeito, eu não estou em briga pessoal, litígio pessoal com ele. Ele sempre me tratou muito bem, por exemplo, né? Sempre entendeu o papel da imprensa, inclusive mais do que o PT nas eleições, soube entender as críticas. Ele nunca fica raivoso ou ofendido. Ele lida com a imprensa como um fato democrático, do convívio democrático. E ele merece, inclusive, esse reconhecimento. Mas um prefeito que doa terreno para a maçonaria, um prefeito que recebe pastores evangélicos dentro do paço municipal para rezar de mãos dadas com eles, orar, sendo o Estado laico, não poderia receber nada que fosse religioso de A ou de B dentro do espaço público. Ele aceita. São sinais assim da velha Pelotas, da coisa antiga, que não pode dizer não para não desagradar certos setores. Os carroceiros na rua, né, não pode desagradar 2.000 carroceiros. Então deixa as carroças, inclusive com famílias, crianças, pai e mãe circulando, né? O Fetter é um homem que parece que não veio para ser um divisor de águas, né? Esse acúmulo de coisas que vai enfeiando a cidade, que vai aumentando os problemas sociais da cidade, essa falta de coragem, entende? Para enfrentar os assuntos, para discutir os assuntos e tomar decisões que realmente mudem o cenário, ajudem você, vão se acumulando e vão deixando a gente, inclusive, assim, meio... A vontade que às vezes é de ir embora daqui, entende? Essa é uma solução, uma solução, né? Eu já vivi fora, às vezes tenho vontade de ir embora, me ocorre, né, voltar. Mas o outro caminho é tu ficar e resistir, sabe? Lutar para que as coisas melhorem. E eu acho que nesse sentido, a minha predisposição é essa, continuar fazendo a minha parte, nossa parte como jornalista lá no nosso espaço, para que Pelotas dê um salto em algumas coisas, né? É o que eu penso. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a questão do exercício crítico, enquanto ela existir, há esperança, porque no momento que se deixa de criticar e se aceita, e aqui o quadro era inverso, né? Antes da chegada, antes do site, né? No jornal não havia, do Amigos de Pelotas não havia um espaço tão, digamos assim, tão marcado, que marcasse uma posição. Tá. Havia uma composição, aquela composição idiosincrática, né? Aí veio um espaço em que muita gente tem voz, não só os colunistas, mas os colaboradores, os leitores que constroem mesmo o espaço, e é em função deles que o espaço existe. Sim. Então esse nosso papel, eu acho que ele é bem importante e ele tem o seu público. Ele só não atinge mais público e, assim como as pessoas só não tomam mais ações para melhorar, para mudar, porque o germe da mudança não está dentro delas, às vezes. Às vezes a gente está pedindo demais, assim, vai além da capacidade delas, por vários motivos. Por falta de instrução, por acomodação. Tem gente que é simplesmente acomodada. Eu ganho o meu salário, eu estou bem, eu não devo nada para ninguém, então não preciso mudar nada. Não é problema meu. Pois é, Roberto. As pessoas gostam de fazer uma transferência. Como se fosse assim, eu já pago os impostos todos, então agora é com o poder público. Dá conta aí. Bom, mas aí também então não seria só Pelotas, né? Sim, não, a crítica... Talvez seja até o mundo, assim, né? Sim. Agora caímos de novo naquela coisa do Saramago, né? Então a humanidade está perdida, não é? Porque
Nós sabemos onde estão os problemas, nós até sabemos as soluções e ficamos paralisados, olhando, aceitando a situação. Eu talvez tenha algum problema psicológico, entende? Mas deve ser contagioso. Talvez seja contagioso, porque tem um monte de gente lá no Amigos hoje. É uma pandemia. Mas eu fico meio assim, também não gosto assim, não quero, eu te juro assim, eu me trato, né? Procuro viver da melhor maneira possível, sem negar a realidade. Eu não posso deixar de ver a realidade. Há momentos lúdicos na minha vida, por exemplo, claro. Né? Inclusive os problemas eu tento tratar deles com indignação cívica, que é uma coisa que eu tenho naturalmente, né? Talvez todo jornalista, ou quase todo tenha, né? Que leva alguém a ser jornalista, mas já estou assim num ponto em que, embora haja dias em que me indignem essas coisas de Pelotas, né? Do ambiente público de Pelotas, da falta de noção, né? Do que é Estado, do que é administração pública, do que é conduta, do exemplo que deveriam dar, né? Como acontece em cidades. Eu vim de Brasília, onde, por exemplo, quando eu cheguei tinham 3 shoppings, né? Que o Pelotense adora um shopping. É um exemplo que eu nem considero um exemplo assim de modelo, de desenvolvimento e tal. Não acho. Mas é um sonho. Não acho que a cidade assim, deva né? ter shopping para ser uma. Eu acho que a próxima poderia viver sem shopping, né? Mas já que falam tanto, eu cheguei lá e quando eu cheguei tinham 3 shoppings. Quase 20 anos depois, saí de lá tinham 8. Né? Então eu vi a cidade não crescendo. Aqui eu vejo uma cidade estagnada, sabe? Cheia de amarras e dificuldades e tal. Eu queria falar alguma coisa que eu já não estou me lembrando mais que eu ia falar. Vou deixar para te fazer mais um comentário aí. Não, eu acho que o complementar, só com relação a isso do shopping, depende muito da cabeça das pessoas, né? A questão é essa do shopping. Não vai ser um shopping que vai tornar a cidade melhor. Até porque o shopping ele é um estabelecimento comercial, ele se sustenta por grandes lojas e aí ele tem as pequenas ali que fazem as pequenas de grandes marcas e as grandes de marcas maiores ainda, né? Um bom supermercado. Agora, eu não consigo imaginar como a gente tendo um shopping, isso aí vai mudar a nossa realidade. Afinal, o shopping não vai comportar todas as pessoas da cidade, não é todo mundo que vai poder entrar dentro do shopping. O Pestano vai continuar existindo, a Sangafunda vai continuar existindo, o Getúlio Vargas vai continuar existindo, os charreteiros vão continuar aí, os cachorros vão continuar na rua. Eu acho que a gente tem que começar a pensar naquelas coisas assim que são mais estruturantes, né? E que realmente afetam a questão da limpeza pública, que eu pareço das pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, mas não é. Eu acho que se cada um cuidasse bem da sua fachada, da sua casa, e a cidade como um todo ia melhorar, e isso ia tornar mais aprazível. E aí outras questões que fogem até da alçada da prefeitura. Mas tu vê só, aquele exemplo do Natal, se não me engano, o Natal Luz que teve aqui na cidade. Eu não lembro exatamente do nome. Em que as casas ganhavam prêmios por se enfeitar, a casa mais enfeitada do Natal ganharia prêmios e tal. Coisas assim que aparentemente são bobas, mas que poderiam ser constantes, né? Seriam mais constantes. Mas só que é mediante prêmios, né? Tu ganha um prêmio em dinheiro para poder manter a casa. Quer dizer, se nós tivéssemos a alegria de manter a nossa casa, a nossa calçada, a nossa rua limpa, bonita, organizada, tudo fica mais bonito. Né? Exato. Talvez a prefeitura pudesse ter um IPTU regressivo, para quem tem as casas mais limpas vai... não seria má ideia pensar nisso, Roberto. Sei lá, é uma não seria má ideia. Um pensamento. Mas aquela história assim, se a gente não procura fazer a parte da gente e tal, realmente o poder público sozinho não consegue também. Não consegue. Ele poderia, pelo menos, dar mais exemplos, ser mais proativo, ser mais mobilizador da sociedade e tal, envolver mais. Ele não é, mas de qualquer forma a gente tem que admitir que as pessoas poderiam fazer mais a sua parte, também não fazem. Vamos fazer só mais um intervalo e voltamos para o último bloco.